Irmãos, essa semana eu achei que ia crescer mato dentro do quarto da gente, porque choveu demais, gente. Meu Deus. Glória a Deus, a terra está encharcada. Amém. Vamos abrir a palavra? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1. Apocalipse, capítulo 11, versículo 1. Há 2 semanas atrás, irmãos, nós lemos o capítulo 10 e nós vimos o desafio que João tinha de tomar da mão do anjo um livrinho que era doce na boca e amargo no estômago. E aí nós aprendemos que a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho, ele precisa ser interiorizado. A gente precisa, não é uma coisa só para saber ou para ficar só na boca. A gente precisa engolir isso. Isso significa aprender e praticar. E o capítulo 11, apesar de não parecer de cara, mas o capítulo 11 nos chama para um desafio incrível, que é o que nós vamos fazer, como vai ser a nossa postura quando as coisas começarem a acelerar. Há uma teoria, irmãos, de que quando você pega uma ideia de que grandes mudanças, elas precisam ser feitas aos poucos. Porque se ela for feita uma grande mudança de uma hora para outra, as pessoas vão perceber e vão rejeitar essas mudanças. Então, grandes mudanças precisam ser aos poucos. Por exemplo, você pega uma panela com água fervente e você tenta colocar rãs lá dentro. Quando a água está fervendo, a rã vai cair lá dentro e vai pular, porque a água está fervendo. Mas se você colocar as rãs na panela com água fria e esquentar o fogo por baixo, a rã vai acostumando com o fogo esquentando. Daqui a pouco, a água está fervendo já e a rã nem percebeu e já morreu. Nós somos assim também. Nós somos muito tocados por grandes ações de mudança. Mas se as coisas vão acontecendo aos poucos, há uma grande chance de a gente ser pego, que nem a rã, com a água fervendo. A gente, quando vê, já está morto. Já. Então nós vamos ler o capítulo 11, percebendo que quando as coisas acelerarem, não vai ter jeito mais de a gente ficar pronto nessa época. Nós vamos ter que estar prontos já. Não vai dar muito tempo de, vou levar meu carro para revisar. Não vai ter jeito. A gente tem que estar pronto. Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa, ou estarão com os pés na cidade santa. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas,
para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos, dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz, vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os inimigos, seus inimigos, as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai. Eis que, sem demora, vem o 3º ai. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Vamos orar? Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós clamamos ao teu Santo Espírito que fale conosco. Mais do que o idioma em que a Bíblia foi escrita, os comentaristas, os livros, nós pedimos uma porção do teu Espírito sobre nós, para que, ao lermos um texto tão surpreendente, ao lermos uma revelação tão fantástica, nós pedimos ao teu Espírito Santo que, além de nos fazer temer, que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos prepare para o que o Senhor tem para cada um de nós. Fala conosco, Deus, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Esse texto que nós temos aqui, irmãos, ele começa no capítulo 11, versículo 1, com uma ordem para que João ele pegasse uma trena. É a palavra que é usada para caniço ou
que aqui está falando que é semelhante a uma vara, é uma trena. É uma unidade de medida, e o Espírito mandou com que João, ele medisse duas partes. A parte que está no altar e a parte que estão os santos do Senhor adorando. Mas para não medir a parte do lado de fora, a parte dos gentios. Então o texto já começa aqui, com uma ordem para que João, ele faça uma separação entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Aí você fala, pastor, mas os gentios depois vão se converter. Os gentios, eles vão fazer parte da igreja. Mas aqui, nesse contexto do templo, os gentios que são salvos, eles já estão incluídos aqui nessa parte dos que adoram. Então, nós precisamos agora separar, irmãos. E agora é uma dualidade mesmo. Não só bem contra o mal, mas os que servem ao Senhor e os que não servem. Os que servem e os que não servem. Nós estamos num tempo em que a brecha está aberta. Nós temos os pregadores na internet, nós temos os pregadores na rua, nós temos os pregadores dentro das igrejas, nós temos os pregadores da televisão. Existem homens e mulheres que estão gastando suas vidas para dizer com todas as letras que o homem estava de mal com Deus porque é desobediente, e que Deus abriu uma possibilidade de que essa inimizade fosse resolvida. Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, o único Filho, não criado, mas gerado na eternidade. E ele veio cerca de 2000 anos atrás, nasceu de uma virgem, e ele não teve pecado. Ele passou 33 anos entre nós, sendo que os últimos 3 anos foi o ministério dele. Ele não pecou em nada, e ele ensinou um caminho, e ele apontava para o Pai, e ele era a verdadeira demonstração de quem Deus era, e ele apontou um caminho. Ele pregou o Evangelho, que é uma boa notícia. As pessoas não precisam mais estar em inimizade com Deus, elas podem fazer amizade com Deus, e esse passo parte de Deus. Somos nós que procuramos a Deus. Ele subiu, ele foi a Jerusalém. Em Jerusalém ele é crucificado. Ele disse que ele precisava ir para o Pai, porque viria um Consolador. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Recebeu toda a autoridade que já era dele, mas essa autoridade foi potencializada pelo fato dele ser o Cordeiro de Deus que se entregou pela humanidade. Ele recebeu honra, glória, poder, majestade, que está acima de qualquer poder existente na humanidade, no planeta, no universo. A Bíblia diz que anjos se dobraram a ele, e as potestades tiveram que passar por vexame por conta de sua glória. Nós estamos num período em que o Evangelho está sendo pregado, e ele enviou o seu Espírito Santo para tocar homens e mulheres, para que homens e mulheres sejam testemunhas que não é necessário mais inimizade com Deus, não é necessário mais ficarmos contra o Criador, não é necessário mais vivermos uma vida desgraçada, no sentido da palavra, sem a graça. Todos nós podemos ser amigos de Deus. Mas uma verdade inequívoca, que não há como mudarmos, é que existem aqueles que se dobram, existem aqueles que se prostram, existem aqueles com seus erros, com seus acertos, mas principalmente com seus erros, que eles percebem que eles precisam de Deus, e são tocados pelo Espírito Santo, seu ato milagroso, e foram tirados da morte espiritual para a vida. Existem pessoas que são... Vou usar essa palavra, mas eu queria que os irmãos entendessem bem.
elas parecem inatingíveis. Elas parecem intocáveis. Elas parecem não... mas não é isso que eu quero dizer. Elas não conseguem ser tocadas, elas não conseguem ser contaminadas, elas são impermeáveis ao Evangelho. Bate nelas a proposta do Evangelho, o que Jesus fez por nós, seu grande amor, de levar sobre ele as nossas dores, mas isso não é. Homens e mulheres que estão dispostos a viver só o prazer, só a fama, só a glória, só... Nós vivemos um tempo de brecha, em que o Evangelho está sendo pregado. Mas existem dois grupos de pessoas. Como nós vamos saber quem são esses grupos? Não temos como saber. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que falar. Nós temos que falar. Nós precisamos dizer às pessoas que essa vida em si mesmada, que é só para as vontades, para os desejos, ela vai levar ao inferno. E aí no versículo 3, João nos conta algo aterrorizante. E é aterrorizante porque é uma coisa quase fantasmagórica. É uma coisa tão brutal no sentido do significado, que Deus, ele levanta duas pessoas. Ele levanta duas pessoas. Não sei se você se lembra, quando Jesus mandava seus discípulos de cidade em cidade, ele nunca mandava ninguém sozinho, ele mandava de dois em dois. Essa ideia de andarmos juntos, do discipulado, do companheirismo, é uma ideia bíblica. Jesus levanta, o Espírito envia duas testemunhas. E o que elas vão fazer? Elas vão profetizar. E aqui, profetizar, irmãos, tira da sua cabeça a ideia de que profetizar é falar o seu CPF, é falar o que vai acontecer com você ano que vem, é falar que você vai enriquecer ou empobrecer. Aqui não tem a ver com leitura de mãos, de saber o presente, passado e futuro. Esses dois profetas, essas duas testemunhas, essa palavra testemunha é muito importante, porque são duas pessoas que elas vivenciaram, elas comeram o que é doce na boca e amargo no estômago. Elas são testemunhas, elas viram e elas podem contar. É como se eu chamasse o Emanuel e falasse: Emanuel, deixa eu te contar uma coisa. O primeiro presidente, grande presidente do Brasil, que foi eleito por uma grande maioria, ele chamava Fernando Collor de Mello. E uma das coisas que ele fez, Emanuel, eu estava lá. Ele tinha uma ministra chamada Zélia Cardoso. Ela foi, pegou o dinheiro de todo mundo, estava guardado, ela, passou a mão. Minha mãe e meu pai, eu vi eles chorando. Porque eles tinham uma empresa, tinham que pagar um monte de despesa. Rapaz, tomaram o dinheiro do povo na poupança. O Manuel não estava vivo, mas eu estava lá. Eu vi. Eu sou uma testemunha do que aconteceu na história. Então, o que o texto está dizendo, que Deus vai levantar duas pessoas que estavam lá, que vivenciaram, que sabem do que estão falando. E elas profetizam. E o que elas não são gurus, não são duas pessoas que vão ficar falando, você não. São dois pregadores da palavra, pregam a lei do Senhor, pregam o Evangelho e todas as suas consequências, boas e más. E o texto diz aqui que eles vão ficar 3 anos e meio fazendo isso. Não basta uma pessoa só, são dois. São dois. E essas pessoas têm uma característica. São várias, mas aqui no versículo 3. Elas estão vestidas de pano de saco. Significa o quê? Que elas são pessoas que não ostentam. São pessoas simples. Então todos os movimentos da igreja,
que são cheios de pompa, de poder, de majestade, de grande ouro, de carros grandiosos, elas não tem a ver. Deus escolheu duas testemunhas vestidas de pano de saco. Por isso que a gente quer ser simples. A gente quer entrar meio nesse povo aqui, assim, um povo que chama atenção não por esses valores mundanos, mas por valores de serem testemunhas e de profetizar. E a Bíblia diz aqui no Apocalipse que elas são como se fossem oliveiras, ou seja, dão fruto, e são candeeiros, ou seja, dão luz, e eles estão diante de Deus, mas na terra. Aí é a pergunta: quem são essas duas testemunhas? Duas mulheres? Dois homens? Possibilidades: Elias e Enoque, dois homens que não morreram. Enoque foi levado para Deus, e Elias, numa carruagem de fogo, também não morreu, foi levado a Deus. Então é como se tivesse que eles voltarem, Deus tivesse que mandar eles para que eles pudessem morrer, porque o único que não, até Jesus morreu. Então, uma possibilidade é ser Elias e Enoque. Outra possibilidade é ser Moisés e Elias, porque se você olhar aqui, algumas características, fogo sai da boca deles, mata as pessoas. Tem aqui autoridade de fechar o céu. Elias teve essa autoridade de fechar o céu e ficou sem chover. E a água virou sangue. Foi uma parte do ministério de Moisés. E feria a terra com flagelo. Então, pode ser Moisés e Elias que Deus vai trazer. Mas alguns dizem que não são literalmente pessoas. Podem ser o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, pregado por duas pessoas. Não interessa, irmãos. O que interessa é que vai haver uma dupla imbatível. Uma dupla que vai ser caracterizada pelo poder da palavra, pelo poder dos milagres que faz em nome do Senhor e por sua simplicidade. Por sua simplicidade. Você vê que eles têm poder de causar dano, e se alguém quiser ir contra eles, não consegue matá-los. Eles fecham o céu, eles podem interferir na água, flagelos. Isso aqui, irmãos, é uma imagem muito poderosa, porque agora nós vamos fazer é como se fosse uma pista paralela à outra aqui. Nós vamos pensar nessas duas testemunhas e nós vamos pensar agora aqui na igreja mundial, porque enquanto estiver acontecendo isso, a Bíblia diz que a igreja está lá. Repara que aqui em Apocalipse não teve arrebatamento. Não teve arrebatamento. A igreja está na terra. E essas testemunhas estão numa cidade. O texto não diz claro se é Sodoma, Egito, cidade que Jesus foi crucificado. A gente não sabe se é Jerusalém, se é Nova York, se é uma grande cidade. A gente não sabe se é a mídia, são as comunicações. Não sabemos. Sabemos que essas duas testemunhas, elas estão em missão. Elas não estão de brincadeira. Elas não estão, como posso dizer, elas não estão assim, gastando tempo. Elas estão em missão. Então elas têm 3 anos e meio para pregar a palavra. Elas são imbatíveis e poderosas. Mas e a igreja? E a igreja? Enquanto as testemunhas estiverem pregando. Porque o texto diz que essas testemunhas causam furor, raiva, ódio no mundo em geral. E essas testemunhas testificam que a igreja também deve, e na história, testemunhou a Santa Igreja do Senhor. Então, enquanto essas duas testemunhas, elas estiverem em ação, como é que vai estar a igreja aqui?
correndo em paralelo. Irmãos, uma coisa eu preciso deixar bem claro que o texto nos mostra. Que enquanto a igreja está em missão, enquanto a igreja está testemunhando de verdade, com poder, o evangelho, vestida de pano de saco, ela é imbatível e poderosa. Você vê uns movimentos na história, irmãos, que tentaram destruir, fora o louvor que a gente canta, né? Tentaram matar a igreja. Existem dezenas de movimentos para destruir a igreja, para acabar com a igreja. Vários momentos da história, historiadores chegaram a dizer assim, a igreja vai acabar. Filósofos disseram que a igreja iria acabar. Mas uma coisa é verdadeira e isso vale para as duas testemunhas, vale para a igreja e vale para nós. Quando nós nos colocamos em missão, pega a chave. O Espírito Santo nos faz poderosos e imbatíveis. Por quê, irmãos? Porque enquanto pregamos o conselho de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, há um interesse do céu para que nós não sejamos calados. Agora, se nós deixarmos a missão de lado e começarmos a nos parecer cada vez mais com esse mundo, e perdermos a função de igreja, aí a gente se torna batível e fraco. Por que a igreja enfrenta tantas, não posso dizer, tantos desgastes, tantas críticas, perdi a palavra, escândalos é a palavra que eu queria. Por que a igreja enfrenta um monte de escândalos? Por que a igreja parou de vestir pano de saco? Pano de saco, irmãos, é símbolo de humilhação diante de Deus. Porque a igreja, ela deixa de ser testemunha e ela deixa de profetizar. Isso vale para as testemunhas, para a igreja, mas vale para a gente também. Os momentos mais poderosos da vida de um cristão é quando ele cisma, quando eu falo cisma, ele decide de forma objetiva testemunhar. Não é ser chato, mas é, em tempo e fora de tempo, dizer o que nós vivemos. Mas logo depois, irmãos, essa fase do testemunho da igreja poderosa, o texto nos conta que surge um adversário. É o que a Bíblia aqui chama, Apocalipse é chamada a besta. Só para você, daqui a pouco ele vai aparecer mais. E a ideia de besta, a ideia de fera, é alguém muito poderoso. Pode ser uma empresa, pode ser, mas é um poder muito grande que vai estar a serviço do anticristo. E aí, o texto nos conta que essa besta que surge do abismo peleja contra elas. E antes, as testemunhas venciam. Mas quando dá os 3 anos e meio, elas são mortas. São mortas e elas ficam... Elas viram motivo de festa. Elas viram motivo de festa porque elas tinham o poder de cada pregação de trazer o mal à terra. Elas têm o poder agora de trazer festa para a terra. Porque as nações mandam presentes,
Porque esses dois profetas atormentaram os que moram na terra para o evangelho. Irmãos, o evangelho é atormentador. Se você fala hoje numa roda, num grupo de pessoas estudados, você fala de inferno, você fala de entregar a vida para Jesus, esse discurso é politicamente incorreto. Você é tido como bitolado, como alguém que alienado, como alguém, sabe, essa fase passou. Nós não estamos nessa fase mais dessa agressividade, dessa seriedade. O inferno é aqui na terra. Em certo sentido é verdade. A vida longe de Deus transforma algo que podia ser até melhor. Mas aqui o texto diz que depois de 3 anos e meio se levanta um emissário do inferno que veio do abismo e vence. Aí agora nós chegamos na segunda fase, que é a fase da perseguição e da morte. As duas testemunhas, elas vão ser perseguidas e mortas. E a igreja? Imagina como nós estávamos todos assim, batendo no peito, falando com as pessoas. Vocês viram as testemunhas? Rapaz, eles estão botando para quebrar. É igual hoje em dia no jornal fala mal do Trump, do Elon Musk, de quem quer que seja. Vai ser notícia do noticiário, a testemunha morreu. A gente estava todo chique assim, todo mitidão, a gente fala, ué, o que aconteceu? O poder que estava sobre elas falhou? Deus foi vencido por alguém? E aí, nós vamos ter que experimentar, viver o período de perseguição e morte. Haverá um período que a igreja estará por baixo. E ela já esteve por baixo várias vezes. Não sei se você sabe, mas na França, a Catarina de Médici, uma vez, uma governante, ela mandou matar numa noite, matou 70 mil crentes. Numa noite, chamada Noite de São Bartolomeu. Foi um plano para destruir esse grupo, eles chamavam huguenotes, eram crentes protestantes. Essa mulher matou 70 mil pessoas. A Revolução Francesa matou protestantes e matou católicos. Mas matou muita gente. O comunismo. Eu continuo acreditando nessa ideia, apesar dela parecer um pouco radical. Não tem como ser cristão e ser comunista. Porque o comunismo, a ideia é de que a religião, ela é o ópio do povo. Então, você lá na Revolução Comunista, todas essas vertentes ligadas à religião, a um poder que vem de fora, a Deus, são extirpadas para que os homens entreguem sua autoridade aos seus líderes. O comunismo matou milhares. Então vai ser uma fase, irmãos, que a igreja ela vai passar, as testemunhas vão ser mortas. A igreja vai passar por isso. Eu queria te incentivar a entrar no site, chama Portas Abertas. É uma missão só para países em que o evangelho é proibido. Portas Abertas começou com um ministério de tráfico de Bíblias. Tentar entrar com Bíblias na cortina de ferro, nos países comunistas. O irmão André. E ele levava Bíblias para países comunistas, e é uma história linda, e eles têm bases, têm missão em vários países que são fechadíssimos ao Evangelho. Só que depois de 3 dias e meio só, é um período pequeno,
A boa notícia é que é um período pequeno. Vem a terceira fase. É que diz o texto bíblico, diz o Apocalipse, que um espírito vindo da parte de Deus penetrou no cadáver dessas duas testemunhas que estavam ali sendo motivo de chacota, estavam sendo festejados sua morte, e aí elas se colocaram de pé e subiram para o céu. Irmãos, só recebe glorificação quem passa pela humilhação. Isso aconteceu com Jesus. Isso aconteceu com as duas testemunhas. Isso tem que acontecer com a igreja. Irmãos, e eu fico me perguntando, eu até escrevi aqui nas minhas anotações, eu assim, mas haverá um período que a igreja vai estar por baixo. Por que Deus... É difícil às vezes a gente entender. Por que Deus coloca momentos na história que os crentes, a igreja, fica por baixo? Por que Deus não faz a igreja vitoriosa o tempo inteiro? Você já viu gente que muda de time? Quando um time está campeão? Tem uns torcedores de time de futebol meio vira-folha, né? Que muda de time. É incrível. Quando a pessoa tem um time, aí ela vê um outro vencendo, ela normalmente muda. Qual que você acha que é a característica de pessoas que não querem saber de Deus de verdade, mas vão ver a igreja vencendo muito? A tendência é querer fazer parte da igreja. Mas elas não fazem parte da igreja porque amam a Jesus. Eles fazem parte da igreja porque a igreja é um ambiente estável, um ambiente mais seguro. É um ambiente... Gente, tem lugar melhor para casar do que a igreja? Não tem. Você encontra noivo e noiva na igreja, não estou falando que é perfeito, mas é o melhor lugar. Tem lugar melhor do que fazer negócio na igreja? Não há. Por quê? Porque a tendência das pessoas terem um pouco mais de noção e não fazerem falcatrua é maior do que no mundo cão. Mas muita gente vai começar a querer fazer parte da igreja porque a igreja virou um ambiente legal. Ficou da moda ser gospel. Então Deus precisa que algumas fases da vida da igreja, a igreja passe pela morte, pela perseguição, para que quem for de verdade permaneça. E quem não for de verdade, ele pule fora. Para que haja uma seleção natural. Só o fogo faz seleção, irmãos. O tempo de alegria não faz seleção. Só o fogo, só a dificuldade, só o aperto faz seleção. Mas a terceira fase é a fase em que, por breve tempo, 3 dias e meio, o Espírito da parte. Irmãos, eu fico imaginando um negócio desse. Sobem ao céu. E aí vem a quarta fase. Terror do mundo. Ô irmãos, só delas terem ressuscitado, terremoto, um monte de gente morre, a coisa é tão séria que até quem não é crente dá glória a Deus, porque fica imbatível o testemunho. O terror do mundo. Sabe, irmãos? E aí nós pensamos assim, por que o mundo aterrorizado por suas tragédias não se entrega ao Senhor? Porque governar a própria vida é bom demais. Porque viver os prazeres desse mundo é imbatível. Porque só pode nascer de novo quem nasce do Espírito. Se não for pelo Espírito, irmãos, pode cair fogo do céu, pode. E o texto termina dizendo que esse é o segundo ai, são as testemunhas, e que
E aí começa um louvor muito grande no céu, e o sétimo anjo toca a trombeta. E aí vozes no céu, e há uma frase: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E alguns têm algumas dúvidas. Poxa, mas o reino de Deus já não está entre nós desde que Jesus veio? Sim, irmãos. O reino de Deus já está entre nós, mas não em plenitude. É o que nós chamamos de já, mas ainda não. O que é o já e ainda não? O reino de Deus já está entre nós. Os demônios já são expulsos. O poder das trevas já é envergonhado. Doenças são curadas. Deus opera milagres. O evangelho está sendo pregado, mas ainda não chegou à plenitude, onde não haverão mais homens e mulheres que são do contra. O texto termina com a adoração, os anciãos adorando, o que assumiste, né, dizer, graças te damos, Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque tu és o que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Essa frase é interessante. Não é que Deus não reine, irmãos. Existem fases do plano de Deus que vão implementando o seu reinado. E Deus vai reinando. E vai chegar um momento aqui, o momento da ira, que é o meu último assunto. Deus é amor, irmãos. Deus é amor, Deus é profundamente amor. Deus mandou o seu Filho para morrer por nós. Ele é amor. Ninguém faria isso. Ele é amor. Mas o amor de Deus é tão infinito que torna a ira de Deus infinita. Porque tão grande presente, ao ser rejeitado, se manifesta por conta da desobediência, da rebeldia, com ira. Ou seja, Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. E aí o texto termina com a aparição da Arca da Aliança. Essa semana, eu ouvi um arqueólogo que jurou de pé junto que essa arca já está encontrada. E a Arca da Aliança fala de um momento do povo de Deus em que a presença de Deus estava perto do seu povo. Que conclusões nós podemos chegar em relação ao capítulo 10? Ao capítulo 11, perdão. Primeira conclusão. É uma dualidade. O mundo está muito dividido. O mundo está muito polarizado. Não se engane achando que todo mundo de direita é bonzinho, todo mundo de esquerda é ruinzinho. Tem muita coisa que no final dos tempos nós vamos ver o que é de verdade. Mas o mundo vai ser cada vez mais polarizado. Porque começa com a divisão entre o santuário e a parte dos gentios. Segundo lugar, irmãos, Deus tem algo para as nossas vidas. Fora a parte histórica do texto, porque eu creio que serão duas pessoas, literalmente, e eu gosto muito da ideia de Elias e de Enoque, porque não morreram. Gosto muito dessa ideia. Duas pessoas, fora essa questão deles profetizarem 3 anos e meio, serem mortos e depois ressuscitarem, isso ser um sinal inequívoco do poder de Deus sobre a terra, cada vez mais, é uma forma de pregarem o Evangelho. O que importa para nós é o que nós seremos melhor, o que nós já somos, o que nós vamos fazer amanhã. Tomate lá na oficina, Jeff lidando com os clientes, cada um de nós no nosso serviço. Nós somos daqueles
que estão vivendo essa realidade das testemunhas que profetizam, ou nós... Sabe quando um aluno está assistindo aula e ele desliga, ele está ali, né? Mas ele desliga a mente, fica só voando. Alguns cristãos de verdade, eles perderam a noção de que nós só temos uma razão de ser, porque missão. Se nós não estivermos em missão, nós não servimos para nada. A gente vira tipo sal que perde o sabor, luz que está escondida. As testemunhas falam para nós, irmãos, do poder do testemunho, do poder de fazer missões, de ser imbatível ao ser um agente do Evangelho. Fala também, as testemunhas nos falam dessa fase em que nós vamos estar por baixo. Nossa vida não é sempre para cima. De vez em quando, muito, irmãos, para que nós sejamos provados. As testemunhas falam do poder de Deus que ressuscita, que nos tira da morte. Irmãos, eu quero terminar com uma dupla imagem. Lembra lá em Jerusalém, quando a igreja estava crescendo, e o texto bíblico diz que eles estavam aos pés dos apóstolos, em oração, de casa em casa, repartiam o que era seu, e eles tinham a simpatia de todo mundo? Esse é um lado da igreja. Ela gera simpatia. Joia. Porque ela tem boas obras. Cuida das viúvas, cuida de órfãos, cuida dos forasteiros. Mas tem um lado da igreja, que é o lado que a gente precisa produzir ódio das pessoas por nós. Então, por um lado tem simpatia, mas também não tem como a gente estar legalzinho com todo mundo o tempo inteiro. Porque quando a gente for testemunha, não tem saída. Não tem saída. Eles nos odiarão e procurarão a nossa morte. Mas glória a Deus, nós servimos aquele que ressuscitou. No final das contas, o campeonato já está ganho. Amém? Vou chamar os irmãos do louvor aqui, para cantarmos um louvor, para chamar a sua atenção para essa semana, amanhã. Seja um testemunho. Não se cale. Que o Espírito Santo possa vencer talvez em você essa timidez. Abre a sua boca, deixa Deus te falar. Deus falar por você. Ah, Moisés, mas eu nesse grupo lá na minha sala de aula eu já falei palavrão, eu já pequei. Ô, irmãos, Deus não espera que nós sejamos testemunhas perfeitas, mas imperfeitos nós falamos do amor dele. Que o Espírito Santo possa te usar cada vez mais.